Tá. Bom, eu tenho 12 anos, se eu não estou enganada, aproximadamente de formação. Me formei aqui em Brasília, eu sou de Fortaleza, sou do Ceará. Vim para Brasília em 2007. Aqui eu iniciei a minha segunda graduação, que foi em psicologia. E no início foi para trabalhar com a parte de recursos humanos, que era o que eu já fazia, que era a minha primeira graduação, mas fui me apaixonando pela área clínica. E logo no final da minha graduação eu já estava fazendo estágio em uma clínica, já iniciei atendimentos, a gente também faz o estágio na clínica da faculdade e me apaixonei, vi que de fato era isso. Logo em seguida, fui me especializando em algumas áreas, né? Toda vez que nós concluímos uma graduação em psicologia, a gente precisa de uma especialização, seja ela na TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, que é a minha abordagem de atuação, sim, ou na área humanista, Gestalt, enfim, psicanalista, você vai especializar em alguma área. Logo depois disso, eu fui buscar a área da sexologia. Sempre foi algo que, para mim, me encantava entender sobre a sexologia. Eu não tive uma educação sexual. Eu e boa parte das mulheres e adultos, né, da minha faixa etária, a gente não teve muito uma educação sexual na nossa família, não tinha muito essa orientação. Então, sempre houve muitas dúvidas, muitos questionamentos. E eu acreditei que se eu fosse fazer uma graduação nesse sentido, uma pós-graduação, iria me ajudar muito. Até porque já no início dos atendimentos, eu identificava muitas questões sobre isso, por trabalhar com mulheres, com autoestima, com essa parte de relacionamentos. Então, eu fui atrás de me especializar também nessa área. Nesse período também, eu conheci ali por volta de 2014, 2015, a hipnose, que aí, junto com a hipnose, conheci a programação neurolinguística e fui fazendo alguns cursos, me especializando nas duas áreas, com a hipnose clínica, com a programação neurolinguística. Fiz diversos cursos aqui em Brasília, com um profissional assim, exemplar, Eduardo Rocha, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, inclusive. E acabei sendo staff dele. Acabou que eu fiz os meus cursos e depois eu estava participando dos cursos que ele dava como staff. Então, acabou que no resumo da obra eu posso falar assim, foram mais de 30 cursos, né? 30 edições de cursos de hipnose clínica, cursos voltados à programação neurolinguística, a parte do Master em Programação Neurolinguística também. E hoje eu tenho meu consultório, fica ali na Asa Sul, tenho um filhotezinho de 6 anos de idade e estou muito satisfeita, muito feliz com o meu trabalho, com o meu resultado. Gostaria de abraçar o mundo, gostaria de poder atender tudo e todos, mas não é possível. Eu acho que psicologia, a parte da terapia, da saúde mental, deveria ser de fato um acesso para todos, sem exceção. E a gente vem percebendo cada vez mais a necessidade tanto de um cuidado da saúde física, também com cuidado dessa saúde mental, né? Então, você fez uma escolha pelo cuidar, Adriana. Sim. Houve algum momento marcante que reafirmou esse caminho? Que você falou assim, não, é realmente isso que eu quero seguir, eu quero cuidar de pessoas, pelo que eu vi, tanto a sexualidade como a hipnoterapia, elas cuidam de pessoas, né? Isso. E houve aquele momento, sim, esse momento, eu quero seguir esse caminho? Não houve uma coisa específica, mas sempre foi meu perfil. Eu lembro, ali próximo aos 18 anos, eu indo prestar um dos meus primeiros vestibulares em Fortaleza, e foi para psicologia. Sempre foi algo que me encantou, apesar de eu nunca ter feito, né, terapia na minha infância. A gente não tinha tanto conhecimento, de fato, sobre a psicologia. Eu não consigo resgatar na minha memória, lá aos 18 anos, o que de fato me levou, qual foi o indicativo. Mas acabou que eu não passei em psicologia em Fortaleza, fiz uma outra graduação em recursos humanos, trabalhei muito na área. E lá eu conheci uma psicóloga, uma profissional
maravilhosa, excelente, minha amiga até hoje, também reside lá em Fortaleza, a Roberta. E ela era psicóloga de uma empresa grande, na verdade uma multinacional. Na época era Telemar, não sei se vocês vão conhecer, era uma empresa de telefonia. Então o fluxo, o volume de entrada e saída de pessoas era muito grande. Era uma empresa de telemarketing, de telefone e tal. E lá eu tive uma escola nessa parte de recrutamento e seleção, trabalhando para essa psicóloga. Mas teve um viés assim, que foi interessante, que eu me recordo de eu fazer boa parte do trabalho, né, de correção de teste, aplicação de teste. No final das contas, ela carimbava e assinava. Eu, gente, estou realizando um trabalho da psicologia que no final só não assino, né? Era interessante isso. E você foi construindo, né? E aí fui me apaixonando por isso. Só que eu fui para a faculdade com a ideia de trabalhar com recursos humanos. E lá, entendendo sobre os processos, sobre personalidade e tudo mais, eu fui me encantando pela possibilidade de... Olha, a gente sempre, quando inicia o curso de psicologia, boa parte dos alunos, é interessante logo no início das aulas, os professores conversam e eles sempre... tem aquela coisa, o que te trouxe e tal. Boa parte das pessoas buscam o curso de psicologia como se fosse um autotratamento. Ou para cuidar de si mesmo. Olha que porque legal. Você vai conhecendo, né, as coisas, entendendo sobre os transtornos e tudo mais. Ou para ajudar alguém da sua família. Boa parte das pessoas estavam ali para aquilo. E, de fato, no curso de psicologia, quando você chega na aula de psicodiagnóstico, por exemplo... você vai conhecendo todos os transtornos e você se identifica com todos, absolutamente. E você sai meio paranoica. Meu Deus, eu sou bipolar, eu sou psicopata, eu sou isso, eu sou aquilo. Que é o que, de fato, é o mistério, vamos colocar assim, da psicologia. Porque todos nós temos sintomas de diversas coisas, mas isso não nos coloca, nos enquadra em nenhum tipo de transtorno. É muito mais profundo do que isso. A gente precisa analisar tempo, aquele sintoma, qual é a frequência desse sintoma na sua vida, é todo um histórico que você faz. Por isso que é tão difícil, de fato, traçar um diagnóstico. E me tira uma dúvida. Essa profissão de psicóloga, ela, no curso, por exemplo, ela é majoritariamente feminina, masculina, ou ela tem uma divisão ali igualitária para os dois grupos, mulheres e homens? As mulheres procuram. E queria que você indicasse também, olha, realmente é uma profissão, as mulheres que sonham em ser psicóloga, é possível? Quais são os desafios? Me conta tudo sobre isso. Tá. Não tem muito... essa questão da quantidade de homens e de mulheres... Lá atrás, em 2009, quando eu iniciei o curso, finalizei em 2013, se eu não estou enganada, são 5 anos o curso. A gente tinha, obviamente, um volume maior de mulheres, né? As mulheres buscam mais, porque a mulher tem isso do ato do cuidado, né? Nós somos ali, depois da nossa primeira menstruação, nós somos ensinadas praticamente a cuidar. Inclusive, depois a gente pode voltar nessa coisa desse início da nossa vida. É bem interessante o que difere o homem e a mulher nesse processo. Isso vai refletir muito na vida adulta e é interessante falarmos. Hoje eu não sei mais ou menos como está, mas eu vejo muitos homens nessa área e são muito bem, eles desenvolvem muito bem, sabe? Tem uma característica interessante, porque às vezes, se eu for ser acompanhada por uma mulher, pode ser que eu acredite que ela vai me compreender mais. O homem, então, ele sente isso. Por isso que há muito volume de mulheres num consultório sendo atendidas do que o número de homens. Porque o homem acha que a mulher não vai identificar-se com as questões que ele traz. E quando ele vê um outro homem atendendo, ele se sente um pouco mais... apoiado, há uma identificação melhor. Então a gente percebe, a gente percebe o volume maior agora de estudantes do gênero masculino nos cursos de graduação em psicologia. Está democratizado.
E o que de fato, assim, se você se identifica com esse ato de uma escuta, porque às vezes as pessoas têm um pré-julgamento de forma muito errônea de que o psicólogo só está ali para te ouvir. E esse, de fato, não é o nosso papel. Tanto que, às vezes, as pessoas têm uma brincadeira de eu vou para o bar com um amigo, não sei o quê. E se você para raciocinar, o profissional da psicologia, ele normalmente vai ser o último profissional que a pessoa vai buscar. Ele inicia pela conversa com os amigos, depois vai para o bar, depois vai para uma igreja, depois vai para um outro tipo de igreja, aí vai para um terapeuta holístico, para não sei o quê. Por último, para chegar no consultório, para ir. O que você está me dizendo agora me fez recordar, aos 26 anos, eu, mulher, casada, mãe, líder de jovens na igreja, era secretária executiva de um empresário muito importante de Brasília. E eu me vi tão sobrecarregada e eu não sabia a quem pedir ajuda, né? E um dia, olha que interessante, um dia eu desci do ônibus, eu desci do trabalho, desesperada, síndrome de tudo que você imaginar, eu não sei nem fazer a nomenclatura. Desesperada, eu só abri meu aplicativo do plano de saúde, eu falei, psicólogo. Então, realmente, eu procurei o psicólogo quando eu já estava na minha exaustão mental, em todos os níveis da minha vida. E aí, por incrível que pareça, tinha uma psicóloga numa clínica perto da minha casa. Eu falei assim, posso ir aí agora? Desci 6 horas da tarde, fui para essa clínica. Foi um episódio, assim, bem marcante na minha vida. Desci, quando eu cheguei lá e contei todo o meu histórico, eu falei assim, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô me sentindo assim. Ela falou assim, eu tenho a solução que você tá procurando. Aí, você vai ter que escolher. Escolha. O que você quer parar agora? Você não tá dando conta. E foi um choque pra mim, porque eu queria dar conta de tudo. E você tocou nesse ponto, que às vezes nós, mulheres, queremos dar conta de tudo. E às vezes procuramos uma profissional no fim, na exaustão. E não, a gente tem que procurar sempre, né? Cotidiano, sempre ter esse cuidado cotidianamente, né? É uma desconstrução cultural, porque nós somos ensinadas a dar conta de absolutamente tudo. E, inclusive, a gente se sente muito bem por acreditarmos que a gente consegue. Verdade. Só que a que custo? Qual é o preço, né, que você paga para dar conta de tudo? E por quanto tempo? E aí você chega nessa exaustão. Então, assim, se você se identifica em eu tenho uma boa escuta, porque não é só... o processo terapêutico não está só para a gente identificar transtorno e orientar, mas também está num processo, às vezes, de escuta. Muitas vezes as pessoas não buscam, de fato, naquele momento, uma solução para o problema, mas elas precisam falar. E já dizia Freud, através da escuta a gente se cura. Porque é quando nós verbalizamos muitas coisas que a gente para assim, mas eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu não tinha pensado na gravidade que de fato era isso. Então, um processo bom de escuta, você saber ouvir sem o julgamento. Uma vez, e aí eu tenho diversas histórias, né? E eu lembro de uma história... ele tinha transtorno antissocial. Eu, na verdade, estava trabalhando em cima da possibilidade de uma psicopatia nesse paciente, por identificar algumas questões. Ele vinha muito na busca de entender sobre sentimentos, sobre emoções das pessoas. E, curiosamente, no início de uma sessão, logo no início, ele senta na minha poltrona e tal, e aí eu sempre pergunto, como é que você tá? Como é que estão as coisas? A primeira coisa que ele me responde é, você julga, Adriana? Caramba. E eu, obviamente. Caramba de novo. Mas é óbvio, porque assim, o julgamento ele é inerente assim como os nossos pensamentos. A gente não tem controle sobre, de fato, os nossos pensamentos. Eu sempre oriento. Eu não tenho como parar de pensar, mas eu tenho como não alimentar um pensamento, que é não criando um diálogo, né, nesse pensamento. E aí eu respondi para ele, eu disse, claro, julgo. Aí eu fico feliz em você me dizer isso, porque senão eu ia me levantar agora e já ia embora.
Aí eu disse, mas tem um porém. O que difere, de fato, é que o meu julgamento, ele não é verbalizado, ele não é comunicado, porque eu não acho de forma necessária. Não tem como não julgar. Todos nós julgamos dentro da nossa história, dentro das nossas experiências, dos nossos achismos. O que difere a minha pessoa para uma outra pessoa, que às vezes é cruel, é usar desse julgamento que a pessoa tem dentro da tua história de vida, da tua referência, para falar da vida do outro. Então, o que difere é isso. Eu vou olhar aqui como sou profissional, sou psicóloga, vão haver determinados julgamentos por conta da minha história e tudo mais, mas isso não tem que ser verbalizado, isso não modifica o nosso trabalho, o nosso resultado e nem o que de fato você precisa nesse trabalho, né? Então, voltando à pergunta sobre motivar mulheres ou qualquer outra pessoa que tenha de fato interesse em fazer psicologia, você não precisa ter essa preocupação com idade, não é sobre idade, né? Muito pelo contrário, quanto mais experiente você tiver, mais idade você tiver, mais maturidade você tiver, você fazer um curso desse te coloca num nível de excelência muito grande, porque psicologia também é sobre essas experiências da nossa vida, né? É sobre a nossa maturidade, sobre as histórias que a gente já passou, não é só sobre identificar em si transtornos. Então, de acordo com a minha experiência de vida, com todas as minhas histórias, eu percebo que isso me gera uma certa facilidade, uma certa empatia, compreensão sobre o que o outro está passando e tudo mais. Então, faça psicologia. Se você gosta de ler, faça psicologia, porque exige de você um nível de leitura, assim, desacerbado. Eu tenho no meu consultório, atrás de mim, uma minizinha biblioteca, né, com alguns livros de psicologia, e as pessoas falam assim, nossa, você já leu todos? Eu, assim, quem me dera. Não tenho como. Mas a gente acaba que busca muito esses materiais e acaba buscando determinados conteúdos, capítulos em cima daquele livro, mas durante o curso de psicologia você tem que ler muita coisa mesmo. E mulheres, eu sinto que as mulheres já têm o dom de cuidar, né? De cuidar dos outros. Então... Nós somos ensinadas. Nós somos ensinadas a cuidar. Nós somos ensinadas. Tanto que hoje as mulheres estão se libertando, né? Elas estão se empoderando, se libertando de uma série de padrões que foram inseridos. Então, assim, nós fomos ensinadas a cuidar. Nós fomos ensinadas a ser mãe. Nós fomos ensinadas que nós temos que ter determinadas qualidades e prazos para que a gente consiga casar. Nós somos ensinadas a tudo isso. Hoje em dia a mulher se libertou muito disso e tem buscado essa libertação. Então hoje ela consegue entender que ela pode ter sido ensinada na infância a fazer tudo isso, a cuidar, a ser mãe, tudo, mas ela escolhe hoje o que ela de fato quer. Gente, que ensinamento lindo. Pois é, tanto que assim, se você parar para pensar, tem hoje mulheres assumindo que não querem saber da maternidade, que não se sentem de fato preparadas para isso, que não querem abrir mão da sua vida, daquele momento para ter um filho. Só que ainda é mal visto pela nossa sociedade. Por quê? Porque nós fomos ensinadas a ser mãe. Deixa eu só voltar nessa história desse início, de como que é ensinado. Eu uso muito isso, inclusive, de histórias, quando eu estou atuando com mulheres no consultório. São mulheres que saíram de relacionamentos, normalmente muito longos, casamento longo, e se vê muito perdida, né? Para como que eu reinicio tudo. Não encontram muitas vezes lazer, hobby, e é muito confuso isso para elas, e eu vou explicar como. Quando a gente somos meninos e meninas, e aí nós temos a brincadeira. Os meninos estão no carrinho, na bila. Quem é do Nordeste vai entender o que é bila, que é bolinha de gude. As mulheres estão brincando de casinha, brincando de boneca. E a menina tem a primeira menstruação. Às vezes, ali por volta dos 11, 12, 13 anos. E aí é tirado das meninas a brincadeira. Porque a gente começa a ouvir o quê? Agora você tem que se comportar, porque você é uma mocinha, fecha as perninhas, você agora é ensinada a cuidar de uma casa. Não, agora você já é mocinha, tem que saber cozinhar, tem que saber aprender essas coisas domésticas, você tem que aprender a cuidar de uma casa. O menino, ele vai mudando
os brinquedos. Então ele sai da bila, da pipa, do carrinho, vai pro videogame, para bicicleta. Aí a gente já está num tempo mais moderno, aí a gente vai pro drone, vai pro kart, vai pro futebol. E os homens crescem tendo as suas brincadeiras. Hoje você vê os homens com 40 anos, 50 anos, com seu futebol, que não pode deixar de ir para assistir naquele barzinho com os amigos, pelo menos umas 2 vezes na semana. Chega no final de semana, tem que bater a bola deles lá e viajam porque tem que ir no campeonato, não sei nem como é que fala, né? Nesses negócios de futebol. E aí eles compram os drones, os melhores possíveis, e tem os melhores videogames. Eles vão criando eles vão tendo idade, né? E vão adquirindo isso. Nós menstruamos, perdemos isso. E a gente começa a ser embutido responsabilidades. Que aí são cuidar da casa, cuidar, porque você agora é uma moça, você tem que ficar se arrumando, você tem que ser bonita, você tem que ser magra, você tem que ser um monte de coisa. Chegamos na vida adulta, a gente se perde entre responsabilidades com a casa, com o filho, com o trabalho, com o corpo, com o cabelo. E cadê o nosso lazer? Aí muita se confunde achando que assim, não, mas eu amo corrida, porque agora virou moda, né? Beach tênis, corrida de rua. Não, mas eu faço uma coisa. Sim, é ótimo, mas você está fazendo por você, porque você gosta, porque é brincadeira, porque é legal? Ou é porque de alguma forma isso traz um resultado para o teu corpo? Na tua, né? Você se mantém magra, bonita, durinha. De fato por você? É isso. E aí, não, mas eu estou na academia, eu adoro quando eu vou. Sim, a academia é uma excelente fonte de dopamina, tá ótimo. Mas e aí? Você faz o que mais? Você pinta? Você faz alguma coisa de costura? O que você gosta de brincar? Aí essa ideia do brincar traz uma ideia de como se eu estivesse sendo de alguma forma irresponsável. Porque eu não fui criada para isso. Entende? Que ensinamento. De fato. Faz todo sentido. Faz muito sentido. E aí nós vemos mulheres que só estão sobrecarregadas, atoladas de tudo, porque elas não só criam seus filhos, mas na grande maioria elas também criam seus companheiros, porque elas acabam se preocupando tem que marcar sua consulta, você lembrou de tomar seu remédio, você tem que lembrar de fazer tal coisa. Então ela não só cuida da vida dela, do ambiente de trabalho dela, que às vezes ela está lá como líder e tem diversas pessoas que elas precisam cuidar. Eu até falo muito sobre isso, assim. Eu atualmente estou por volta de uns 20 e poucos pacientes no consultório. Isso é um volume relativamente grande para a gente poder dar de fato uma boa assistência, um bom estudo. Então, assim, eu cuido de 20 e tantas pessoas, tenho o meu filho, tenho a minha pessoa, tenho os amigos, tem outras pessoas. E veja a sobrecarga disso. Então, vamos colocar numa mulher que está nessa mesma condição de ter que cuidar de casa, do filho, do marido, lembrar ele de tudo e tem que se manter bonita. É uma sobrecarga gigantesca. Quando você fala, vamos buscar um lazer, vamos buscar alguma coisa que você brinque, parece que elas estão fazendo alguma coisa errada. Caramba. Adriana, vamos fechar esse bloco, mas antes de fechar ele, eu queria que você... Claro, você não vai conseguir dar uma solução assim imediata, mas desse um conselho para essas mulheres que cuidam de tudo e de todos e às vezes esquecem de cuidar de si, infelizmente por essa questão de terem sido treinadas. Mas como faz para desconstruir isso? Né? Ou se não desconstruir, como faz para você mudar realmente sua rota e falar assim, não, agora eu não quero continuar fazendo dessa forma, agora eu quero cuidar de mim, eu também, cuidar de mim não anula cuidar do meu filho, cuidar de mim não anula cuidar, né, do meu esposo, ou da casa, ou de qualquer outra coisa profissional. Dá um conselho pra gente, para essas mulheres, como nós iniciar essa desconstrução e mudar essa rota. Eu costumo falar para as mulheres no meu consultório assim, sejam felizes.
E como que a gente faz para ser feliz? Se coloque de fato em primeiro lugar. Isso não diminui seu afeto, seu amor, seu compromisso, sua responsabilidade com nada. Não há uma mãe irritada, chateada, briguenta, impaciente se ela for feliz. Então, quando eu estou feliz, e é uma das minhas prioridades, estar bem comigo, e aí eu vou buscar o que me faz bem. Porque se eu estou feliz, eu vou ter muito mais paciência com meu filho, eu vou ter muito mais carinho para falar com ele, eu vou ter muito mais tolerância para ele e para quem quer que esteja ao meu lado. Agora, se eu estou exausta, sobrecarregada, amargurada, porque parece que ninguém nunca me nota, ninguém me percebe, ninguém entende a minha exaustão, eu fico irritada, eu fico mal-humorada, eu fico briguenta. Então, eu explodo com uma facilidade muito grande. Então, seja feliz. Talvez o que as pessoas se questionem agora ao ouvir isso é como é que eu faço para ser feliz? O autoconhecimento é o que vai te responder. Perfeito. Porque no processo de autoconhecimento eu vejo de fato o que é que me faz feliz. E eu preciso aprender a separar o que socialmente as pessoas impõem do que é de fato a gente ser feliz, porque senão eu vou de forma automática para esse caminho. Que às vezes as pessoas, mas eu sou muito feliz cuidando do meu filho. Vamos rever um pouco isso, porque não tem como você ser 100% feliz onde você não consegue ir ao banheiro sozinha. Eu tenho um filho hoje de 6 anos de idade e eu brinco o tempo todo com ele e fico fazendo uma folia com ele em casa, que eu digo assim, meu filho, pelo amor de Deus, eu vou no banheiro, você vai comigo, eu vou tomar banho, você está comigo, eu quero comer, você está em cima do meu colo, é mãe, 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 mãe. Não tem como a gente ser de fato feliz só por isso. É um prazer imenso estar com ele, brincar, usufruir dessa coisa do mãe, 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 porque eu sei que daqui a pouco já não vou ser tão importante para ele assim. Mas eu só consigo ver isso com bons olhos porque eu também estou buscando estar feliz. E a felicidade não é uma coisa que chega e fica. Eu busco, né? Eu trabalho todo santo dia para buscar eu me sentir feliz, plena. E é o processo de autoconhecimento que vai levar a gente para esse caminho. Perfeito. Então, bloco concluído com sucesso. E então vamos falar sobre sexualidade sem tabu. Estava ansiosa. Adriana, me conta, quais são os desafios que as mulheres levam para você no seu consultório quando vão especificamente por esse tema? Tá. As mulheres, elas buscam normalmente porque a libido está baixa, né? Como, assim, eu tivesse algum remédiozinho, fosse alguma fala minha que pudesse destravar isso. E libido está muito relacionado ao seu bem-estar, né? Primeira coisa, quando se busca deixa eu desconstruir um pouquinho, voltar atrás, se você me permitir, para desconstruir um pouquinho essa ideia distorcida do que é um sexólogo, um terapeuta sexual. Sim. Primeiro, quem trabalha com essa temática de sexologia, né, com o título de sexólogo, ele tem que ser um profissional da área da saúde, de medicina, ou um profissional da psicologia. E aí ele tem essa formação. Por exemplo, hoje, se você é administrador de empresa, você pode se formar em psicanalista. Só que, se você é um administrador de empresa, você não tem como ter uma pós-graduação em sexologia. Somente profissionais da área da saúde, como psicólogo também, e médicos, tá? A gente precisa desconstruir isso e é importante falarmos sobre isso para que as pessoas busquem, de fato, profissionais que atuem com isso. Caso contrário, a gente tem problemas reverberando lá na frente. E aí eu trago depois outras histórias que demonstram isso. Então, o sexólogo ele vai trabalhar com disfunções sexuais, em todos os sentidos e gêneros, né? Não é só voltado para as mulheres ou para homens. A gente trabalha com a parte de ejaculação precoce, ereção, libido. Então, homens e mulheres procuram você em relação ao tema. Sim. Não é só mulheres, mas tem aí algum... Todo e qualquer viés que envolva sexualidade, tanto da parte de abuso sexual, vítimas de estupros, pedófilos também,
que a gente precisa entender que a pedofilia, nem todo pedófilo, ele de fato pratica pedofilia. E alguns que têm esse transtorno, já aconteceu inclusive no meu consultório de buscarem um acompanhamento para entender sobre esses desejos e entender o que de fato está acontecendo e como cuidar disso, né? Então a gente precisa compreender um pouco isso. Sim. Também é importante. Voltando, a gente trabalha com as disfunções, com libido, preciso aprender coisas novas, quero entender um pouquinho essa questão, estou sentindo dor durante a relação sexual, meu desejo pelo meu companheiro acabou, mas a minha libido ainda existe, eu sinto desejo por outras pessoas. Então todo e qualquer viés que envolva a palavra sexo, a gente está apta a tratar. Tanto que a busca, ela não é só do sexo feminino ou masculino. Períodos no meu consultório está meio a meio, outros períodos a gente tem um volume maior de homens e de mulheres. E sempre quando se busca isso, o profissional da sexologia tem que estar atento para compreender se na demanda já foi feita uma investigação da parte fisiológica. Nem toda baixo libido está relacionada somente, mas também pode estar relacionada a seus hormônios. Sim. Nem toda ejaculação precoce, nem toda disfunção erétil também está relacionada só ao seu psicológico. Pode estar tendo um indício de algum problema fisiológico na sua próstata, enfim. Primeira coisa a ser investigado, tanto pelo urologista, que é o médico que vai investigar sobre a sexualidade masculina ali, os órgãos genitais masculinos, quanto a ginecologista, que vai para os órgãos femininos. Uma vez que eles já fizeram tudo lá e não foi identificado nada, ele é encaminhado a um psicólogo para entender de fato o que está acontecendo. E aí nós temos busca por essa questão da libido, por uma performance sexual melhor, os homens buscam muito pela questão da compulsão sexual. Olha. Muitos homens casados com relacionamento extraconjugal se sentem muito culpados pelo desejo. É como se assim, não, mas eu tenho uma compulsão sexual de forma muito exacerbada, eu não tenho um controle, não sei o quê. E, enfim, eles chegam ao controle? Eles conseguem chegar ao controle? É porque, assim, a compulsão sexual, ela está normalmente camuflando algum outro problema, né? Está muito também relacionado a uma autoestima baixa. Porque o que é a compulsão sexual? É eu conseguir convencer diversas pessoas, né, no ato de conquista, e o homem ele tem esse vamos colocar esse papel, né, de conquistar. Então ele gosta de trabalhar em cima disso. Quando ele está com uma autoestima baixa, quando ele está inseguro, o que pode reforçar que a masculinidade dele, que ele é um homem, né, top, enfim, é ele conquistando mulheres. E aí mantém ele no nível mais de autoconfiança muito grande. A autoconfiança é o que vai, de fato, alimentar uma autoestima. A gente também confunde muito isso, e é importante a gente aproveitar, da gente estar conversando, e milhares de pessoas vão assistir, de deixar claro que a autoestima não está relacionada à beleza física, a só a nossa imagem. Isso é um reflexo, né? Tanto que a gente vê muitas vezes pessoas que aparentemente estavam muito bem e acabam cometendo suicídio. E a gente questiona, mas essa pessoa estava tão bem, né? Tinha uma autoestima tão boa, estava sempre muito bem arrumado, sempre em festa, muito bonita, muito bonito. E como que a vida dessa pessoa, né, findou dessa forma? O que levou de fato essa pessoa? Aí a gente explica. A autoestima não é só a minha imagem. A autoestima está muito mais relacionada a uma autoconfiança. A autoconfiança alimenta a minha autoestima e faz com que eu me sinta bem, me sinta poderosa, me sinta maravilhosa. Se conecta, né? E aí, automaticamente, eu vou cuidar dessa parte externa para que reflita sobre o que eu estou sentindo internamente. Nesse ponto, eu sou mãe de 2 filhos e também tenho várias amigas que são mães, irmãs que são mães. E o que eu observei, né, que após a gestação,
nós nos perdemos na nossa sexualidade. Ali um período, eu entendi que o meu período foi entre 1 a 2 anos após a gestação. Eu me perdi na minha sexualidade, eu não me via mais uma mulher... a minha parte sexual eu fui deixando de lado, fui cuidando, sendo mais mãe, sendo mais cuidadora. O que você orienta as mães e até os companheiros dessas mães, né? Porque eu vejo até que casamentos acabam, né? Após, você pode perceber, às vezes a pessoa quer muito ter um filho, tem um filho, e após esse filho, o casamento acaba. A mulher não quer mais o homem, o homem não quer mais a mulher, aquela confusão. E a gente sempre vai olhar, é o mesmo sentido, é o mesmo motivo. A sexualidade, meu marido não quis mais. Então, eu passei por isso, né? Eu tive essa minha sexualidade um pouquinho mais afetada durante uns 2 anos. Eu ia na ginecologista, eu perguntava, tem alguma coisa aí, a pílula, né? Uhum. Para aumentar a libido. E algumas até me indicavam, Mayra, não é você não tem nada, tá tudo ótimo em você. A questão realmente é psicológica, você entender qual é o seu momento. E aí eu fui me entendendo e eu me encontrei novamente. Mas tem mulheres que não se encontram. Ou então vão se encontrar, o casamento já acabou. O que você tem para indicar para essas mulheres grávidas que tiveram esse problema, né, de perder a sua sexualidade após uma gestação? E para os maridos também, como eles devem tratar essas mulheres, como eles podem ajudá-las a passar por esse momento e não sozinhas, né? Tá. Não há uma resposta pronta e única. A gente tem diversos vieses para observar. A exaustão é uma das coisas que reduz a libido. Então, para a gente entender isso, eu vou voltar um pouquinho para explicar o que é o sexo para o homem e o que é o sexo para a mulher. Perfeito. O homem, ele precisa do sexo e ele busca o sexo como uma forma de relaxar. Então, o cara tá estressado, ele quer sexo. Ele bateu o carro, ele vai querer sexo. Ele tá com problema no trabalho, ele quer sexo. Quando que a libido do homem baixa e o homem perde um pouco mais desse interesse? Quando ele tem problemas financeiros e financeiros graves, né? E quando ele tem problemas de saúde, ou nele ou em algum membro importante de fato para ele. São os 2 momentos assim. Claro que isso não é uma matemática, é só isso, pronto e acabou. Mas na grande maioria são esses 2 motivos que reduz o desejo, o apetite sexual de um homem. Caso contrário, ele vai usar do sexo para absolutamente em todas as áreas, para buscar esse relaxamento. Porque o sexo para o homem, ele faz isso, ele relaxa. A mulher, ela precisa estar relaxada para querer sexo. Complicado. Porque ela não tem o mesmo processo do forninho, que eu até brinco assim. O homem, ele é um fogãozinho eletro. Você clica lá, ele acendeu o fogo e já está pronto para funcionar. Nós, mulheres, somos o tal do fogão a lenha. Demora para pegar aquele fogo, você tem que estar com tudo muito bem preparado, aquela madeira seca, pronta mesmo para ser queimada. Demora a pegar fogo, mas uma vez que pega, a gente vai a noite inteira, não tem problema nenhum, né? E aí, primeiro, a gente compreende isso. Segundo, a gente precisa compreender que essa mulher, ela tem que estar, então, descansada. Ela tem que estar relaxada. Ela tem que estar despreocupada. Isso não acontece quando a gente tem os nossos filhos, né? Ali no primeiro ano, inclusive nos primeiros meses de nascimento do nosso filho, é extremamente de sobrecarga. A gente está com uma mistura hormonal muito grande, nem todas têm de fato um apoio, alguém ali do seu lado para que consiga diminuir um pouco esse peso, essas responsabilidades que ela tem. Então ela passa a não se enxergar, porque lembra que ela antes ali, ela tem que estar tranquila, com tudo resolvido. Como é que eu estou tranquila com um bebê chorando, com o meu peito sangrando, muitas vezes uma cesárea que está inflamada, né? Com a falta de rede de apoio, com muitas vezes o companheiro completamente ausente, ou está ali, mora comigo, é presente, mas não tem essa mesma
a autonomia ali de ir lá fazer acontecer, está sempre dependendo também de mim. Então, eu estou com um bebê e ainda tem um outro adulto que está de alguma forma dependendo de mim. Ela não tem descanso mental nenhum para pensar sobre desejo, sobre o sexo. Ela não reconhece o corpo dela, e a mulher tem muito essa coisa da imagem dela, porque foi embutido, né, na gente, que a gente tem que ser assim, assado para conseguir um casamento, para isso e para aquilo outro. Então, ela não se enxerga nisso. A gente precisa, inclusive, se respeitar. Eu diria para essas mulheres, no primeiro momento, vá viver o seu momento com o seu filho, esquece um pouco essa questão da sexualidade, se permita viver fases da sua vida. Depois disso, comece a olhar para si. E aí não vai muito longe com o que eu falei anteriormente. Busca a sua felicidade. Para eu buscar a minha felicidade, eu tenho que buscar um autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, eu consigo compreender que eu sou mãe, mulher, profissional. E aí eu posso colocar momentos da minha vida nas caixinhas ali e vivenciar um pouco de tudo isso. Né? Mas para eu voltar a isso, eu preciso minimamente ter uma rede de apoio. E que nem todos nós temos. E nessa rede de apoio é o que vai me permitir voltar a me enxergar como mulher, que me permite a frequentar um salão, a fazer as minhas atividades que são prazerosas também para mim. Trabalhar também essa minha coisa da culpa que foi embutido na sociedade, que você é para ser isso, 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 você não pode pensar em você. Porque se eu deixo um bebê, sei lá, de 7 meses em casa, para eu ir realizar alguma coisa prazerosa para mim, seja no salão, seja visitar uma amiga para conversar, seja para ir para um café, para uma dança, para alguma coisa, você está embutido em você um olhar, uma culpa, como né? que você estivesse fazendo algo. Primeiro, o olhar do outro, né, para você. Como se você tivesse realmente fazendo alguma coisa que não está adequado, que não deveria. Afinal, seu filho tem 7 meses, como que você vai deixar seu filho para ir para um barzinho conversar com suas amigas?